pessoal. Obrigado, Bassoi. Vou até contar, né? Mas quando eu estava fazendo a graduação em Petrolina, vi muita palestra do Bassoi, mas eu estava na graduação. Mas é pouco tempo, só para a gente não ficar revelando idade. Mas tá tudo certo. Beleza, pessoal? Então, agradeço o espaço, né? Então, toda a nossa participação, não só como anfitrião, mas também como parte ativa do projeto. Fica novamente meu agradecimento ao professor Marcos Davi, ao Dr. Marcos Davi. E vamos dar sequência, agora a gente vai falar um pouco sobre indicação geográfica. Quem já é meu aluno lá do sexto período já está acostumado a ouvir isso repetidamente. Mas é algo que é inerente ao mundo do vinho, então a gente vai discutir um pouco sobre isso, de todas as coisas. E a gente resolveu aproveitar esse momento para fazer o que nós chamamos de kick-off, né? Então, um dos meus bolsistas, o Rafael, falou: adoro kick-off nos outros, mas tudo bem, agora é só do projeto mesmo. Então, é com muita satisfação, né, que a gente está anunciando em parceria, mais uma vez, com o Sindicato do Vinho, dos produtores. Ano passado a gente fez a submissão para esse projeto e fomos aprovados, né, dentro das propostas, que é um projeto vinculado que recebe financiamento da Secretaria de Educação Tecnológica juntamente com o MEC, em associação com o Instituto Federal do Espírito Santo e o Instituto Federal de São Paulo. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem uma série de projetos e, entre eles, foi aprovado o projeto de apoio para a elaboração da indicação geográfica dos vinhos de São Roque. Mas o que... Então, dentro dessa cobertura do evento, deixa eu ver, eu acho que não é esse. Passou? Foi por último. Não sei. Aí, beleza. Não. Então, de maneira resumida, como a gente sempre fala, né, o que é uma indicação geográfica, o que isso traz e o que representa para uma determinada região. Basicamente, é algo que começa a denotar pelo reconhecimento de uma dada região, espaço, né, de um território, e ele sempre atrelado com algum produto ou serviço. Apesar que nós identificamos sempre muito mais facilmente, depois vocês vão ver num gráfico ali apresentado pelo Sebrae, que a gente tem enormemente com produtos, né, e principalmente produtos agroalimentares. Isso é muito mais requerido. De serviço, para vocês terem ideia, no Brasil a gente só tem uma, que é o Porto Digital de Recife. Tá, que tem esse reconhecimento, que é justamente na área de tecnologia, TI e software. E o que faz isso? Né? O grande resultado da IG é ele reconhecer uma determinada região que tenha sido especializada, que tem esse reconhecimento, que ficou notória, né? Que tem uma diferenciação perante os seus outros. Então a gente sabe, nós temos uma infinidade de regiões produtoras de vinho. E principalmente aqui no Brasil já temos algumas, mas o que diferencia uma da outra? Né? Então, a gente está aqui na maioria dos estudantes, mas também professores, pesquisadores, a gente sabe que nós temos hoje, agora recentemente com a Escola de Jundiaí, 7 escolas apenas no Brasil, né, de viticultura e enologia. Então, são 7 municípios que são referência para a produção de vinho no país. Então, e justamente focado nessas regiões. Então é algo muito exclusivo, que não é todo local que tem. Então a gente tem que ter um certo bom proveito disso. Mas tudo começa aqui, tá? Com aquele senhor ali, Marquês de Pombal, não foi ele que fez, propriamente dito, foi uma solicitação dos produtores de vinho do Porto, frente às inúmeras falsificações ou o número incorreto, pessoal fazendo contrabando e tudo mais, e era um produto já célebre. Então, uma das solicitações dos produtores foi justamente fazer algo que pudesse proteger a produção deles. E daí, sim, foi criada a primeira denominação de origem protegida em 1756, que é a região dos vinhos do Porto. E daí também foi a primeira vez que se deu a denominação. Então, colocou, olha, a região do Porto, então vai ser referência para o nome do vinho, que é o vinho mais reconhecido até hoje. Então, por aí. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, isso aqui são alguns elementos históricos que ainda estão presentes. Cada uma dessas pilastras, aquelas partes de terra, de pedra, são os marcos de demarcação. Então, hoje a gente estava falando ali, vendo o Bassoi colocando todos os experimentos dele com georreferenciamento, os pontos do GPS, e esse era o GPS da época. Então, você ainda vai hoje, é um patrimônio histórico-cultural muito valioso.
Então, você ter uma quinta, né, que é como eles chamam as fazendas, os vinhedos lá de produção, que ainda contenha esses marcos pombalinos, que eles chamam, da época do Marquês de Pombal, só isso aí já dá para colocar uns euros a mais na etiqueta do vinho, né, só pela presença dessas pedrinhas ali. Mas era justamente a região demarcada de fronteira, que você fazia o alinhamento de toda aquela região ali do vinho do Porto, e depois, posteriormente, aquela inscrição real, ela vinha como um selo, né, de indicação, um selo de autenticidade desse produto. Então, nada mais é do que tudo que foi feito naquela época e hoje é transferido para o critério das indicações geográficas de uma mesma maneira. Então, são critérios que a gente vai ter que usar, eu vou falar um pouco mais lá na frente, vocês vão lembrar dessas questões, delimitação da área, um selo representativo, qual é a caracterização do produto, o que você tem que colocar ali e como que isso vai ser gerido dentro dessa associação. Bom, e para nós, a critério de Brasil, a questão da indicação geográfica ela é muito recente. Então, recente mesmo, a gente fala de 1996, com a promulgação da Lei 9.279, tá? Que é a Lei de Propriedade Industrial. Então, ela é o grande marco que fala não só de indicação geográfica, mas também de direitos autorais, de direitos de propriedade, de marcas, de uso coletivo, né, de bens de apropriação cultural. E essa lei de propriedade industrial, ela fez a classificação para nós inicialmente, que a indicação geográfica ela é dividida em dois tipos, né? Uma indicação de procedência e outra chamada denominação de origem. E o que são, justamente? Esse foi o lançamento dos selos, tá? Então, são selos nacionais de indicação geográfica. Então, temos acima aquele que vai falar sobre a indicação de procedência, na cor azul, e aquele que vai determinar as denominações de origem, tá? De coloração verde. A Europa também já fez o mesmo caminho. Então, colocando uma maneira mais simplificada, porque como é que a gente já viu isso em alguns casos? Tem a DO, DOC, DOCG, então cada vez ia ficando mais rebuscado a coisa. Então agora se optou por dois sistemas mais simplificados e que denotam a qualidade e atestam a constituição do produto. Então ali, pelo artigo 176, ele fala sobre a indicação geográfica e as suas subdivisões e a diferença de cada um desses sistemas. Hierarquicamente eles não são... Não existe uma estrutura hierárquica, né, que a gente começa a falar sempre. Apesar que depois, pelo conceito popular e pelas características que vocês vão ver, isso acaba acontecendo de uma maneira, vamos dizer assim, sem querer. Então, indicação de procedência, o que ela é? É o nome geográfico, né, de uma cidade, região, de qualquer local que tenha no seu território, tenha se tornado conhecido, então teve fama. As pessoas imediatamente ligam aquele local com um determinado tipo de produto, né, ou serviço. E que esse centro de extração, né, ele tenha ficado notório em referente aos outros. A questão é que indicação de procedência, a única coisa que se diz é o seguinte: aquele produto advém daquele local. Então se está atestando que realmente, se aquele vinho foi produzido em São Roque, leva no rótulo vinhos de São Roque, ele foi produzido naquela localidade. Então não foi pego uva lá do Rio Grande do Sul, sido vinificado em São Carlos e depois colocado na etiqueta. Então isso não é esse valor de agregação. E daí quando a gente fala de denominação de origem, além da situação territorial do local, está envolvido a questão de características, tanto do produto, né, específicas do produto, a gente pode estar falando das características fisicoquímicas da uva numa determinada safra, né, ou o saber fazer, as características humanas. Então, a maneira de se vinificar naquela região. Então, vai fazer a montagem? Não vai? Vai ter colheita manual? Não vai? Vai ser feita alguma atividade de manejo no vinhedo? Então, todas essas sequências começam a influenciar no meio, só que daí você tem que atestar que realmente aquilo ali é um fator preponderante. Então, por exemplo, vinho do Porto, voltando lá para o primeiro exemplo, ele tem uma característica do processo exclusiva dele, e que isso coloca uma característica intrínseca. Mas eu posso replicar o processo em qualquer outro local, mas daí também, pela questão qualidade das uvas, dos fatores naturais daquela região, você pode tentar replicar e ser parecido, mas não é a mesma coisa, como também acontece com champanhe, né? Tanto é que se batizou lá método tradicional, mas hoje a gente
tem que falar método tradicional, a gente não pode mais nem falar champenoise, né? Então já é um conceito de proteção lá da região. E aí, para a gente poder se situar um pouco como é que está isso dentro do país. Hoje nós temos mais de 100. Tá? Esse aí é um projeto do Sebrae, que eles fizeram uma divulgação, na época quando a gente tinha atingido o número 100. Hoje eu acho que está com 108. Então um pouco mais num tempo de 6 meses, 6 a 8 meses. Então, qual é a nossa realidade? Nós temos 76 indicações de procedência e 24 DOs. Tá? Então, como a gente viu, a DO é uma questão que tem uma especificidade maior, tem características um pouco mais diferentes, né? Mais difíceis. E como é que isso está dividido? Ó? Então, vinhos e cafés estão entre a maioria dos produtos. Então, quando a gente olha, café 14, vinho espumante 12, depois vem artesanato e frutos, né? Com uma maior quantidade de IGs. Por tipo, produtos agroalimentares 64, não agroalimentares, então tem desextração de capim, fabricação de panela de barro e assim vai. E o que esse produto, né, tirando só 2 exemplos aqui, a gente tem o Socol, que é um embutido de lomo suíno lá no Espírito Santo. Teve uma reportagem em Globo Rural, acredito que não me lembro se foi 3 semanas atrás ou 1 mês atrás. Saiu a reportagem no Globo Rural, na terça-feira eles não tinham mais produção para entregar. Foi tudo desovado para o Brasil inteiro. Só por causa de uma mídia específica falando da característica do produto, então todo mundo queria experimentar. Né? Então vendeu para tudo mais. Mas olha só, desde 2013, que foi o ano da publicação da IG, eles tiveram uma valorização no produto de 513%. De valor do produto, de agregação de valor nele, por conta disso, por conta desse reconhecimento, desse atestado, né, de veracidade do produto. E é claro que, para você manter, então ela tem 2 elos, né? Um, de preservar a tradição do local, trazer inovação, dar garantia ao consumidor e divulgar por que esse produto já é conhecido. Porque às vezes é um produto que está reconhecido numa micro-região, e nisso consegue se propagar para todo o local. Quem aqui eu tinha ouvido falar de Socol? Muito poucas pessoas. Aí o outro exemplo é do queijo da Serra da Canastra, que também é muito famoso, só que é um produto extremamente falsificado, o tempo inteiro. Todo local que a gente vai, aqui mesmo, se a gente for na Estrada Bugina local que vai para Ibiúna, se a gente vai aqui em outros roteiros, vocês vão ver queijo canastra, mas às vezes não tem nada de canastra. E como é que está essa distribuição de acordo com as nossas regiões? Então, olha lá, nossa região sudeste lidera com 35 indicações, o sul com 32, depois nordeste, norte e centro-oeste, apenas 4. Né? Tá, mas e dentro do nosso universo vitivinícola, o que acontece? Então, esse é o mapa das indicações geográficas de vinho no país. Vocês estão notando alguma coisa de diferente com esse mapa anterior? E ainda com esta informação aqui, vinhos e cafés estão entre a maioria dos produtos. Região Sudeste lidera. Cadê a IG do Sudeste? Dentro da produção de vinho. Temos potencial ou não? Tanto temos que agora temos o projeto de São Roque, o projeto de Jundiaí já correndo, e sabendo por fora, a gente sabe do sul de Minas. Tá? Aí já com a produção dos vinhos de inverno. Então, todas as regiões características, então agora a gente já tem o potencial para, no espaço, a gente acredita que no intervalo de 1 ano, mais ou menos, já consiga, pelo menos, chegar no número 3 ali, de 3 indicações na nossa região. 2 concentradas em São Paulo e, posteriormente, as de Minas Gerais. E muito em breve, com certeza, deve estar saindo do Centro-Oeste, da parte do Cerrado. Se não surgir ainda da Chapada Diamantina lá em Mucugê, o grande exemplo é a vinícola uva, então já é um terroir muito específico, que difere um pouco da questão do Vale do São Francisco, então a possibilidade de expansão é enorme para tudo isso. Então, assim, nós temos ali hoje 10 municípios, né, concentrados as indicações geográficas, são 12, se a gente contar a região de Pico Bandeira e Vale dos Vinhedos, que são dois locais que têm tanto IP quanto TO, mas 90% está concentrado na região sul. Né?
Então parece aquele gráfico que a gente fala de comercialização de vinho no Brasil, de produção de vinho no Brasil, tudo é 90% para o sul, né? Mas daí a gente tem um potencial enorme para poder estar desenvolvendo isso. E daí por que São Roque? Qual que é a especificidade de São Roque? Bom, todo mundo fala. Eu que não sou de São Roque, cheguei aqui em 2011, para todo local que eu vou e me apresento como São Roque, o pessoal fala, e o vinho? E o vinho? E o vinho? Então isso é denotado, não tem. Ali é uma, só para, deixa eu ver se ele mostra, não sei se vocês conseguem ver aqui no brasão da cidade, mas aqui são uvas. Tá? Eu nem lembro agora a data que foi feito o brasão, mas já começa por essa identificação. Quais são as cidades que colocam isso? A gente até estava brincando com o pessoal de Jundiaí, o brasão de Jundiaí não tem uva, tem trigo. Né? Apesar de lá ser a terra da uva paulista, que a gente é a terra do vinho paulista. Então são uma série de elementos que vão trazendo. Né? Então isso já foi falado, já foi tendo reconhecimento, já teve essa questão aqui das placas dos carros terem essa inscrição de a terra do melhor vinho. Então, a todo lugar que a gente vai, a gente faz questão e tem orgulho de falar isso. Então, é uma série de eventos, é uma série de atrações. Temos um roteiro complexo que apresenta uma série de situações que corroboram para isso. E já a partir de 2018, o MAPA fez uma planificação de diagnósticos, uma série de diagnósticos de vários locais no Brasil que poderiam ter o potencial de indicação geográfica e qual o produto que seria caracterizado. Aqui no nosso caso está ali, agroalimentar, produção de vinhos. Então, dentro do roteiro, com mais de 50 negócios hoje, né, dentro deles mais de 20 vinícolas, a gente consegue ter também a propagação dessa paisagem vitivinícola que vai compor com a paisagem ambiental e ajuda nessa propagação de toda a situação. Então, a partir disso, em parceria de uma série de instituições, de uma série de trabalhos aqui, novamente indo para uma questão de resgate histórico, que foi a questão do vinho agroecológico com Nova Cultivar. Desde 2018 a gente já vem fazendo uma série de encontros de preparação. Então, toda vez que a gente olha a indicação geográfica, nunca é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Ela tem que ir amadurecendo, ela tem que ser conquistada, porque é muito fácil para quem de fora está falando, vamos fazer IG. Porque depois recai sobre os produtores. Né? O Alex está aqui, ele já sabe, o Rodir está aqui, o Fabrício, o Gustavo. Quando uma instituição, que no nosso caso aqui, a instituição representativa, o Sindusvinho, se propõe a construir o IG, ela já tem que estar preparada, por exemplo, vamos lá, o Fabrício do Vinhos Frank, ele tem o Vinhos Frank para administrar. Ele vai ser sócio de uma outra empresa, que é a indicação geográfica. Então, essa empresa tem que ter funcionário, tem que ter governança, tem que ter toda uma organização para que a coisa ande. Porque não é simplesmente ganhar um selo, ela tem que acontecer, ela tem que andar. Né? E é uma situação autorregulável. Mas são os principais atores que vão fazer isso, claro, com apoio. Né? E aqui, então, um pouco das ações que vem acontecendo desde 2018. Tudo iniciou num edital da Agência de Inovação, que foi o primeiro edital que nós fizemos de preparação, de diagnose, de pensar a IG e começar a tentar colocar isso no papel. A partir desse edital, a gente conseguiu firmar um acordo de cooperação técnica com o Sindusvinho, que está em vigência até hoje, e que possibilita todas essas ações que a gente faz dentro das vinícolas. Então, isso ampara a gente juridicamente, né, de qualquer eventualidade. Então, claro, atesta um contrato de sociedade entre o Instituto Federal e os produtores da região. A partir disso, de 19 e 20, aí a gente começa o projeto, então sai um pouco do foco especificamente de se fazer e montar a IG, até porque a gente começou a ter todo aquele movimento de ano de pandemia, então isso complicou muito. Todos os produtores tinham que ter o foco agora no seu negócio, ainda mais que era um negócio de receptivo, principalmente. Fala-se que achou o bico de ganhar dinheiro, mas parou de vir gente para comprar vinho, né? Então daí ficou uma situação complicada, principalmente para quem trabalha muito com o enoturismo. E daí, dentro desse foco, pensando em cultivares, e para ver como as coisas são mutáveis, né? Mas daí aqui foi no cultivo específico do agroecológico, com a questão da Lorena, mas surge uma nova cultivar. E uma cultivar oriunda de São Roque. Então isso vai trazendo mais representatividade ainda para o setor.
Posteriormente, a gente foi contratado pelo Sebrae para fazer um serviço técnico de assessoria para expansão da indicação geográfica dos vinhos de Jundiaí. Então, lá focado na questão da uva Niagara Rosada. Ano passado eles já receberam esse ano, já receberam a indicação geográfica da uva Niagara Rosada, de uva de mesa, e agora estão trabalhando em conjunto para fazer a outra indicação geográfica, só que focada no vinho de uva Niagara Rosada, né? Agora, ano passado, nós participamos do primeiro edital do MEC, só que daí na função de coordenação, não era especificamente de um projeto nosso, mas nós ajudamos na concretização de 12 projetos de indicação geográfica daí espalhados pelo país. Tinha manta de carneiro, tinha bolo doce do Rio Grande do Sul, tinha banana, tinha café, então uma série de produtos, né, jabuticaba de Casa Branca, que foram vinculados nesse edital de 22. E daí, 23, a gente olhou, poxa, mas espera aí, a gente está ajudando os outros, mas é a nossa casa, né? Então, daí veio a oportunidade da gente poder inscrever tanto o vinho quanto a alcachofra. A alcachofra veio agora no edital suplementar, estamos esperando, a gente está confiante em ver se tem aprovação, né, para poder tocar para frente esse projeto, mas aí foi aprovado agora o de 2023, e aqui um pouco da nossa equipe técnica, né, dos nossos parceiros aqui de dentro do Instituto. Então temos a Raoni do curso de TVE, estão trabalhando principalmente na questão da indicação, pesquisa, enologia e gastronomia. O Douglas, que parte na área de design, gestão de inovação, gestão logística, enogastronomia, história dos vinhos de São Roque. Ele está trabalhando especificamente com a professora Tarina na questão de um projeto sobre a história dos rótulos dos vinhos de São Roque. Então a gente está pegando uma série de rótulos e vendo como é que está isso sendo classificado em diferentes décadas, né? Vendo o que estava dentro dessa representação. A Poliana Madeira, que também é aluna daí do ensino médio, então a gente está atuando tanto com alunos do nível superior quanto do ensino médio. É aluna do meio ambiente e pesquisa. Rafael, que é meu estagiário, né? A gente chama de bolsista, mas é estagiário lá no projeto de vinhos de Jundiaí. Só que daí é aquele acordo dos bolsistas, né? Bolsista de um vira bolsista de todo mundo, então não tem muito assim respeito a essa carga horária. Mas daí indicação geográfica, gastronomia e pesquisa. A Tarina, que é a nossa professora que está atuando como voluntária pesquisadora do projeto, tanto nessa parte de história, né? E já a gente abrindo o campo para alguns outros projetos da área internacional, talvez agora com um acordo de cooperação internacional. Professor William vai fazer a parte mais técnica dentro da questão dos vinhos, então ele é um dos coordenadores que ajudou a escrever o projeto. Eu, que vos falo, então também como coordenador do projeto, e como colaborador externo, o Sandro Cobelo, que foi de divisão de turismo daqui, de Biúna, consultor em Roraima, sempre trabalhando na área de turismo rural, e está nos ajudando dentro da alcachofra. Isso aqui é a equipe que escreveu e que fez o projeto. Tá. Agora, alô, pronto. A partir disso, a gente vai entrar numa outra etapa, que é, além dessa equipe, nós acabamos de formar um grupo de estudo e pesquisa em indicação geográfica cadastrado no CNPq. E daí desse grupo também fazem parte a professora Marité, faz parte uma série de outros alunos, deixa eu ver, o Ricardinho do laboratório, quem mais? Professor José Hamilton, que está fazendo a parte da alcachofra. Então tem alguns outros professores e, claro, outros alunos e estudantes que quiserem participar desse núcleo de estudo e pesquisa, porque a gente não quer ficar só no vinho e na alcachofra de São Roque. A gente acaba colocando o nosso exemplo como divulgador para as outras instituições e também jogando para cá. E aqui é um pouco só para a gente entender o que são as 12 fases que nós vamos ter que fazer do projeto, né? Então, preparação, implementação, estruturação da entidade representativa. Então, o Sindusvinho já deu aval. Então, antes de você submeter, eles assinaram uma procuração, deram um cheque em branco para nós, né? Falou, ó, pode ir lá submeter que a gente vai assumir. Então, ela é que é a entidade que vai ser a responsável pela indicação geográfica. Esse é o primeiro passo. Depois a gente entra numa criação de um signo distintivo. É claro que aqui são etapas que não é uma atrás da outra, elas acabam acontecendo quase que todas ao mesmo tempo. Porque para a criação de um signo distintivo, ele tem que haver com o quê? Com os levantamentos históricos, o que tem a notoriedade da região e tudo mais. É engraçado que aqui isso aqui vai elaborar um selo que vai em cada garrafa. Eu acho que eu não coloquei nessa apresentação.
mas eu acho que foi o Filipe que apresentou a primeira vez para nós, junto com o irmão dele, o Thiago. São Roque já teve um selo, não de indicação geográfica, mas era um selo de qualidade, o que é quase a mesma coisa, que era o chamado selo Eliardo, que era um funcionário lá do Ministério, e ele atestava garrafa por garrafa, colocava o selo dele dizendo: esse vinho foi produzido em São Roque e passou pelos critérios mínimos. Então já é outra coisa que a gente vai divulgar depois, até quando começar a mostrar o projeto dos rótulos dos vinhos. Caracterização do produto e serviço. Então, qual que é o vinho de São Roque, ou os vinhos, ou a uva ou as uvas que vão entrar nesse projeto? Isso quem vai dizer são os registros históricos que nós temos, o que as pessoas hoje conhecem da região e o que os produtores fazem hoje na região. Então, a gente é muito mais um elemento norteador, mas o poder de decisão está na mão de quem é que vai levar esse negócio para frente, que são os produtores. Tá? Delimitação da área geográfica. Então, como acontece em muitas IGs, normalmente nunca é o mapa político da região, então não é o limite político da região de São Roque. A gente já vem vendo por relatos antigos que essa área ela é muito mais abrangente. Então ela cerca município de Araçariguama, de Ibiúna, de Mairinque. Então a gente está vendo quais são os elementos históricos e depois, claro, comprovação delimitada. Daí entra um pouco a questão da Embrapa aqui, tanto a Embrapa Território, o Bassó, esses estudos de agricultura de precisão, porque vai ter que ter georreferenciamento. É aí que a gente vai botar os nossos marcos lá, né, são roquenses. Vão arranjar umas pedrinhas para colocar ali no entorno para ver o que acontece. Construção de um caderno de especificações técnicas, então todas as regras, né, estruturas e mecanismos, como é que vai fazer a rastreabilidade, como é que a entidade vai conseguir atestar que realmente aquele vinho é originário da região. Uma série de capacitações, né, tanto para produtores quanto para as pessoas de fora, para entenderem o que é o vinho de São Roque, e posteriormente o protocolo e inserir isso, não submeter ao INPI. Tá? Que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é quem atesta, quem faz o reconhecimento. Então, o que a gente costuma falar é o seguinte: IG não se cria, né? Ela simplesmente é reconhecida, ela já existe. O que nós vamos fazer é reunir todos os elementos para provar isso junto a uma entidade que organiza, de uma maneira estatal, para depois a gente poder divulgar para todo mundo e cuidar muito do patrimônio que já foi construído por muitos e muitos anos pelas gerações anteriores. Então aí fica a nossa mensagem da indicação e novamente agradecer a todos os parceiros pela realização do evento. Convido todos vocês então para a gente participar do coffee break ali fora. Depois na volta a gente vem com a mesa redonda, perfeito? E à tarde a gente tem a visita lá na Magalhães. Obrigado pela atenção de todos, até daqui a pouco. Bom, dando continuidade, nós temos agora a mesa redonda, onde nós vamos ter a oportunidade de ouvir e discutir um pouco do que foi falado hoje sobre a vitinicultura de precisão e o projeto da indicação geográfica do vinho de São Roque. Me foi pedido para fazer essa mediação dessa mesa redonda e eu gostaria de começar dizendo de que, durante a apresentação do colega pesquisador Bassói, da Embrapa, eu ficava imaginando como os nossos colegas enólogos estavam se sentindo, né, imaginando ou vislumbrando a possibilidade de ter dentro de um vinhedo a identificação precisa das uvas que seriam colhidas e das características que elas podem ter, né, para fazer aí os cortes na produção de vinho, imaginando a qualidade do vinho que será produzido ou que poderia ser produzido. E, por um outro lado, conhecendo muito dos produtores que aqui estão e dos colegas agrônomos que aqui estão presentes, imaginando como que nós faríamos isso, né, dentro de um manejo dentro do sistema de produção. Como que o agricultor conseguiria manejar o seu dia a dia, suas tarefas, incluindo mais essa atividade de monitoramento ou contratando essa atividade de monitoramento dentro da propriedade.
E o que o Bassoi nos apresentou aqui é um pequeno recorte do que é possível se fazer e se falar em precisão, né, em agricultura de precisão, né? Ele não comentou das possibilidades de amostragem de solo para fazer as análises e os levantamentos. Ele não comentou da possibilidade de uma irrigação automatizada, né, e, consequentemente, uma fertirrigação automatizada. Ele não mencionou da possibilidade dos levantamentos entomopatogênicos dentro da área que hoje a agricultura de precisão apresenta. Então, ele realmente fez uma pequena pincelada das tecnologias que a Embrapa desenvolveu, permitindo a identificação desses diferentes materiais. Eu, daqui a pouco, passo a palavra para ele, mas já antecipo se ele poderia nos passar de que forma a Embrapa gostaria de levar, ou pretende levar essa tecnologia até os agricultores. Eu vi que ele já tem alguns projetos em andamento, né, e transfiro a pergunta que o agricultor, com certeza, fará, de quanto custa ter esse tipo de monitoramento dentro da sua vinícola, dentro do seu vinhedo, né, para fazer essa identificação dos materiais. Da parte da identificação geográfica, o professor Fábio nos trouxe aqui um trabalho que vem sendo feito já de algum tempo e que agora foi contemplado com a possibilidade de oficialmente ter a identificação geográfica do vinho de São Roque, né? Eu vejo isso como a possibilidade que nós temos, aliás, nas duas apresentações, fazendo a ligação desse projeto financiado pelo deputado Vitor Lippe, né, na parte de pós-colheita, que é a agregação de valor. A partir do momento que eu tenho a identificação do vinhedo com as suas características e qualidades, né, que conferem qualidade no produto final, no vinho, a indicação geográfica também proporciona que a gente tenha uma agregação de valor a esse produto. Só que tanto uma tecnologia quanto a outra custa aos nossos produtores. Então, também já antecipo aqui, antes de passar a palavra para vocês, mas antecipo aos colegas da mesa, né, tanto ao Alex como ao Leodir, de que forma os produtores aqui de São Roque veem a possibilidade de integrar mais este custo de produção nos produtos que são gerados aqui em São Roque. De que forma vocês conseguiriam trabalhar com a agricultura de precisão dentro dos vinhedos, né, com um custo que isso gera, seja de monitoramento, seja de contratação da tecnologia, né, e de que forma a gente transferiria esse valor para os nossos turistas, né, que vêm aqui em São Roque e que consomem os nossos produtos. Bom, eu acho que numa rápida introdução, eu já fiz algumas perguntas. Eu gostaria de passar a palavra nesse momento para o colega pesquisador Bassoi para começar a responder a primeira pergunta, né, que é de que forma a Embrapa transfere essa tecnologia para os agricultores, e depois as palavras para o Alex, para o Leodir, professor Fábio, e aí a gente abre para perguntas de vocês, que eu imagino que vocês também as tenham. Obrigado, Tivelli. Bom, a Embrapa Instrumentação está realizando esse projeto de vitivinicultura de precisão com algumas vinícolas, justamente para que esse trabalho seja desenvolvido em áreas de produção comercial, em áreas de vinícolas, né? Para que a gente possa ter uma validação do que se pretende em áreas que realmente são utilizadas para vinificação, né? Não são áreas experimentais, são áreas comerciais. E a difusão, a transferência de tecnologia, ela está sendo feita, por enquanto, por meio de palestras e algumas publicações. A partir do momento em que nós tivermos o projeto com seus resultados consolidados, que eu acredito que isso vai ocorrer no máximo um período de 2 anos, nós passaremos a promover alguns outros
alguns outros cursos, vídeos explicativos, para difundir cada vez mais esse procedimento, essa prática. Vou aproveitar e vou fazer dois comentários, dois bons comentários que eu recebi no Coffee Break. Um foi do senhor Agostinho, que me perguntou a respeito justamente do custo. As empresas que trabalham no setor de agricultura de precisão, elas hoje estão muito mais voltadas para a aplicação de agricultura de precisão em cultura de grãos. Soja, milho, espécies fibrosas como o algodão, o trigo agora está ganhando enorme interesse no Brasil, né? O sonho do Brasil é se tornar autossuficiente na produção de trigo. Então, com o passar do tempo e vislumbrando-se a possibilidade e estando o setor produtivo convencido de que a agricultura de precisão na videira para vinho pode trazer resultados interessantes, pode trazer agregação de valor ao produtor, penso eu que os prestadores de serviços se interessarão em atuar também nesse setor, no setor vinícola. E um outro comentário interessante de um casal de Itupeva, que tem uma pequena área em Itupeva, que falaram o seguinte: a gente tem observado na nossa pequena área que uma parte, a maturação da uva ocorre, uma é mais adiantada, a outra menos adiantada. Então, a agricultura de precisão, ela utiliza determinadas medidas para se caracterizar a variabilidade, mas em nenhum momento ela deve deixar de levar em consideração a experiência do produtor, porque ele está lá no dia a dia, ele conhece a área, ele conhece o solo. Então é algo que vem para contribuir nesse conhecimento tácito que o produtor tem, essa experiência que ele tem, e que vai poder refinar aquilo que ele já observa no dia a dia no campo. E também um outro comentário que eu queria adicionar você não precisa fazer essas determinações, o produtor não precisa fazer essas determinações todo ano. Se ele faz em 1, 2 anos, 3, ele já consegue ter um conhecimento de como que aquela área varia espacialmente. E, em função dos resultados que ele obtiver com as características do vinho, ou a destinação, se o vinho vai para corte, para embarricamento ou para engarrafamento, que é uma decisão que ele, o enólogo, toma, talvez isso possa contribuir para uma agregação de valor. Então, a minha expectativa é essa. E só um comentário, mais um comentário final para os alunos aqui. Essas duas vinícolas que eu tenho parceria, os enólogos, as enólogas que trabalham lá, são formados aqui no IFE São Roque. Tá? Então, é uma área promissora. Inicialmente são esses meus comentários. Vendo ali, né, naqueles mapas que você colocou, eu fico me sentindo lá dentro da vinícola, né, recebendo essa uva e fazendo tudo isso em separado. Como que vocês chegam, digamos assim, igual uma análise de terra, conseguimos elaborar uma receita, digamos assim, em questão de fertilidade do solo, para a gente deixar isso mais homogêneo, né, porque as microvinificações, elas custam, digamos assim, até mais do que uma vinificação normal, né? Então, se eu vou vinificar 50 litros ou 5.000 litros, né, o custo é muito parecido, né, ao desprendimento do enólogo, insumos, todo o tempo.
você também chega a ter essa questão do o que fazer com aquele solo para a gente poder deixar ele o mais homogêneo possível? No início da agricultura de precisão, tinha-se em mente a possibilidade de igualar a produção, as diferentes partes de uma área agrícola. Né? Então, inicialmente, falava assim, não, se aquela parte aqui está produzindo menos e aquela lá está produzindo mais, então eu vou colocar mais fertilizante aqui e menos fertilizante lá. Com o passar do tempo, das experimentações, das experiências em campos, aquela parte que produz mais é porque ela tem um potencial produtivo maior do que essa parte. Então, essa questão de se igualar as diferentes partes de uma área, ela caiu um pouco, né? Caiu por terra, e o interessante é conhecer como que essas partes são diferentes, em que aspectos, e tirar o máximo proveito dessa variabilidade. E vou aproveitar e vou complementar algo que o Tivelli comentou. Vou usar o caso da irrigação. No meu trabalho ainda eu não consegui abordar a questão da irrigação de precisão, que é uma variação na lâmina de irrigação. Por quê? Uma variação espacial. Porque os sistemas de irrigação, quando eles são instalados, eles consideram a área homogênea. Talvez um vinhedo seja pequeno demais para se, às vezes não, para se variar, dividir a irrigação em dois setores, onde um setor possa ter uma menor capacidade de armazenamento de água no solo e o outro setor ter uma maior capacidade de armazenamento de água no solo. Naquela área da Casa Verrone, isso foi observado. Então, quando ele instalou o sistema de irrigação, ele dividiu em dois setores. Então, existem algumas coisas ainda que vão necessitar de uma maior evidência dos benefícios que a agricultura de precisão possa trazer para o setor de vinhos, para que outras práticas, quando forem planejadas, já comecem a levar a possibilidade de fazer isso de uma maneira diferenciada. Custo para se fazer uma vinificação separada de uma outra área, provavelmente, em um vinhedo pequeno, essa divisão em duas zonas pode ser que seja custosa. Mas se você tiver vinhedos próximos da mesma cultivar, em que você observa as zonas diferentes e elas possam ter características semelhantes, então você talvez, isso é uma suposição, você possa juntar uvas de 2, 3 vinhedos de uma zona de maior condutividade elétrica ou maior vigor vegetativo com uvas de zonas de menor vigor vegetativo. Isso é uma suposição minha, que isso aí, evidentemente, vai necessitar de evidência prática. Mas isso é algo que o setor, ou as vinícolas que venham adotar isso aí, vão ter que se adaptar. Existe um custo de adaptação? Tonéis menores, por exemplo, né? Sim, isso pode acontecer. Nessa questão de terreno, nós aqui já somos em pequenas, né? O relevo de São Roque, ele acaba propiciando isso daí. E ali até no roteiro do vinho, às vezes a gente está cuidando de uma uva aqui, a gente divide até às vezes o agrônomo, e é completamente diferente as uvas. Aí, o que acho difícil é a gente conseguir estar encaixando tudo isso, porque aqui já somos pequenos produtores, né? Então, pequenos produtores com pequenas quadras e pequenas plantações, fazendo mais subdivisões, né? Eu entendo a parte do valor agregado, que é também uma coisa que a gente busca em conjunto. Mas principal, igual você comentou, né, do trigo, da soja, são aqueles campos que pegam aquela quantidade de sol praticamente igual, né? Dentro de uma propriedade aqui em São Roque, né, você tem uma quadra
pegando cada uma quadra, não, né? Dentro da quadra, várias quantidades de solo diferentes. A gente colheu uma Syrah lá, sem, digamos assim, através de análises normais, a gente já teve que dividir em duas partes, né? Uma um pouco mais madura, outra menos madura. Eu fico contente de saber disso, porque na prática você já está fazendo agricultura de precisão. Não, isso é importante, pessoal. Quando a agricultura de precisão começou a ser difundida, começou de uma maneira equivocada, falando que tinha que ter GPS e satélite. E não é isso. Pode se valer do uso de imagem de satélite. Em culturas anuais, porque você precisa de uma medida com a posição dela, com georreferenciamento, então você precisa do GPS. Num vinhedo, você tem o GPS natural, que é a fileira, o número da fileira e o número da planta dentro da fileira. Então, isso aí é aquilo que eu falei no início. Não se pode desprezar o conhecimento, a vivência, a experiência do produtor, que sabe que no vinhedo dele, aquela área se comporta, aquela parte se comporta assim, e lá se comporta de modo diferente. Tá? Então, eu fico feliz porque vocês já estão, sem querer, entre aspas, né? Ou sem ter essa denominação, já estão fazendo agricultura de precisão. Isso é muito bom, porque mostra que o produtor acompanha, olha, examina e entende do assunto e está tentando tirar o proveito de uma maneira assim, mais natural. Os procedimentos ou utilização de alguns sensores de agricultura de precisão vem apenas para somar isso daí. Ainda mais em sistemas de produção de pequena escala, como é o de uva para vinhos. Bom, pessoal, falando da experiência ali do Vinhos Alma Galiza, lá na Fazenda Bagadá, a vantagem de nós sermos o caçula aqui, que eu pude observar tudo que todos faziam, né? Mais a experiência lá do meu pai, dos avós e tudo, né? E eu sempre fui muito curioso e tentamos levar um pouco disso lá para dentro. Então, respondendo a questionamento do Dr. Tivelli, juntando essa questão da agricultura de precisão quanto à indicação geográfica, né, o que pode agregar de valor aos nossos produtos, nós tentamos fazer antes de começar a implantar o vinhedo, pensar que vinho que nós queremos lá no final, produto que nós queremos lá no final. Então, para esse produto é melhor tal área e tal tipo variedade de uva. Eu penso da agricultura de precisão. Primeiro, penso que a agricultura é uma loteria daquelas que a chance de perder é muito grande, né? A chance de nós de dar tudo errado é muito grande. E quando nós agregamos metodologias, agregamos técnicas que venham a diminuir esses riscos ou que nos dê mais previsibilidade em relação ao cultivo, isso tudo vai valorizando de cara o produto. Pelo menos lá, quando você vai fazer o seguro agrícola, já pergunta se tem quais técnicas que se tem implantado na propriedade, né? Então isso também acaba baixando até um pouquinho o seguro, que já dá uma diferença lá no final, né? Mas no caso, olha, se eu quero um vinho mais... O Sauvignon Blanc, acho que a gente conversou bastante sobre isso, algumas degustações, né, Alex? Nós estamos lá conversando sobre isso. Então, que tipo de solo que nós temos? Era uma área que foi mexida, né? Comentei com o Fábio aqui, foi mexida bastante. Declividade, posição da área, mais para a face norte, inclusive ali. E agregamos nessa área várias técnicas, como uma delas o gotejamento, né? Irrigação por gotejamento. Que nesse caso nosso não dá para ter esse controle, porque... do contrário, a parte das manchas do solo ali, né? Então, tudo que nós precisamos fazer para minimizar esses impactos, minimizar essas questões, nós vamos implantando.
desde uma cobertura vegetal, análise de solo, análise das folhas, né? Tivel tem dado um grande apoio para a gente lá também nesse sentido, para tentar ter o maior controle sobre o processo total, a hora de chegar lá, de levar as uvas para a vinícola, né? E outro ponto de agregação de valor, eu acho que é a produção em quantidade e em qualidade, né? Quando eu falei que queria uma uva, o Sauvignon Blanc bem madura, bem mais, o Alex me alertou, vai diminuir a tonelada lá, né, Alex? Ao invés de dar 3,5 toneladas, vai dar umas 3 toneladas lá naquela área. Mas isso, evidentemente, nós queríamos um produto, uma qualidade diferenciada. Eu acho que lá no final nós teremos um produto diferenciado para isso. A outra questão que agrega muito valor, além da questão ambiental, né, de nós irmos lá, prepararmos o nosso composto ao longo do ano, para depois usar no período lá certinho, do controle da questão de economia de água, de ter uma água no horário melhor para se fazer a irrigação, que o Rafael lá com o aplicativo dele liga o gotejamento, de anotar tudo nesse aplicativo, né, que eu estou apanhando ainda muito lá, mas o principal que é ele já teve esse controle, tudo isso aí, e a parte então de um produto valorizado lá no final, que nós pretendemos ter esse produto, mas também a parte do enoturismo, daquelas pessoas que vão visitar, que vão conhecer o Parreiral e que veem um diferencial ali, seja de manter lá as plantas espontâneas, seja de usar um composto que foi produzido ali na propriedade, como a fertirrigação, como a irrigação por gotejamento, né? E que possamos mostrar nesse período, e em especial nessa área que nós comentamos do Sauvignon Blanc, uma área um pouco mais de 1 hectare, mostrando essa diferença nos parreirais, nas plantas que estavam ali. Então, acredito muito que é um caminho que nós temos que fazer. Realmente, tudo que a gente ouvia de agricultura precisão é GPS, monitoramento, né, fazer o sobrevoo com drone, você ter tal, e tem uma série de outras coisas, possibilidades que nós podemos fazer, que pode agregar valor a esse nosso produto, e lá no final temos um produto, no mínimo, com muito mais história para se contar sobre aquele produto, né? Então, eu acho que São Roque, em especial, doutor, acho que assim, tem muita história que está sendo contada aqui na indicação geográfica, e cada local tem a sua particularidade e tem a sua história. Então, lá nós estamos explorando muito a altitude, nós estamos a mais de 1.000 metros, a 1.050, a média que dá da propriedade, a 1.050, então, um vinho produzido na Serra São Roquense a 1.050 metros de altitude, o que, juntando com a história de São Roque, da indicação geográfica, com essas técnicas e a particularidade do local, com certeza vou ter um produto bem mais valorizado, ou pelo menos trabalhar as atividades de enoturismo com maior valor agregado também aí, desse produto. Não sei se... E depois, eu acredito que assim, comentei, cada local tem a sua história, né? Cada local tem a sua... ou se não tem, tem que construir a sua história, porque isso tudo vai agregar valor ao seu produto final. Tá. Gostaríamos de saber agora se da plateia alguém tem alguma pergunta. Por favor, levante a mão. Te levo o microfone até vocês. Bom dia, eu sou Sérgio, aluno do curso de Enologia. Essas colocações que o professor fez a respeito da precisão, não é? Fácil da gente imaginar, assim, família é dona de uma área, já faz 50 anos, era do meu avô, aí está certinho, a parte de delimitações e tal. O dono está sempre olhando o que produz mais, o que produz menos, assim vai, né? Agora, a gente está observando no mundo de hoje muita mudança na economia, né? Então, tem muita mão de obra
que faz uma safra, na outra já não está mais lá, já vem outro pessoal. E também muitas terras arrendadas, né? Então, você arrenda uma terra, você parte do zero, né? Porque você vai se basear naquilo que a pessoa que arrendou falou. E o que ela falou pode ter um interesse comercial, ele pode nunca ter ouvido falar nisso aí na vida, né? Como é que fica esse tipo de técnica adaptado a essa realidade econômica nossa? Bom, eu imagino que se você não tem nenhum conhecimento sobre essa terra, essa nova área que você está incorporando, certamente esses procedimentos podem te dar alguma informação, podem te dar informação sobre como que ela varia de uma parte para outra. E ela também orienta aonde realizar aqueles procedimentos já tradicionais. Então, aonde é que você vai coletar as amostras de solo? Se você não tem nenhuma indicação dessa variabilidade, você entra fazendo aquele zigue-zague tradicional e fazendo aquelas amostras compostas. Se você tem algum conhecimento, alguma medida que te mostra que aquela parte da mesa é diferente dessa parte, então você faz uma amostragem aqui e faz uma amostragem lá. Pode ser até uma amostragem composta aqui e uma amostragem composta lá, mas você vai levar em consideração essas duas partes. Quando você entra num talhão, num vinhedo, para fazer avaliar a evolução da maturação, se você tem já um conhecimento de que existe uma diferença do crescimento, no desenvolvimento, no vigor vegetativo das plantas de uma parte para outra, então você, caso queira, possa fazer a avaliação dessa maturação, não da área como um todo, mas daquela parte e dessa parte, para verificar se existe alguma diferença, né? E se houver essa vinificação em separado, se alguma característica vai se sobressair de modo positivo ou de modo negativo. Então, são essas as sugestões que eu tenho para te apresentar. Mais alguma questão? E não havendo, enquanto vocês vão pensando em alguma questão, eu gostaria de trazer um outro ponto. Se na evolução que nós tenhamos nos sistemas produtivos, como, por exemplo, a utilização de uma cobertura plástica no vinhedo, que aqui em São Roque, em função do orvalho que tem, é uma importante ferramenta para o controle de doenças nas videiras. Se essa introdução dessa variável tecnológica, ela pode interferir na identificação geográfica, né? Já que nós temos o reconhecimento de São Roque, do vinho de São Roque, de um processo de produção sem cobertura plástica, por exemplo, e nós estamos vendo uma evolução para esse tipo de cobertura dentro dos nossos vinhedos. Isso há alguma interferência? Passo para o professor Fábio esse questionamento. Pronto. Na realidade, isso vai ser um grande paradigma a ser quebrado ou não, né? Porque todas as indicações geográficas e a exemplo do que a gente vê de zoneamento no mundo que trata sobre indicação geográfica, nenhum deles permite a cobertura plástica, né? Então eles entram com aquela situação, então, já começa a ter uma discussão que a gente já vem há algum tempo fomentando, né? É sempre indicado que seria um elemento anti-terroir, né? Ou que ele influencia de tal maneira
nas características climáticas do ambiente e que isso não estaria refletindo o que aquele ambiente deveria estar transportando para a videira, né? E a gente acaba identificando que, às vezes, esse efeito, que é o que nós vemos lá no caso do vinhedo agroecológico, ele se transforma numa ferramenta potencial muito grande de sustentabilidade, de economia, de custo por produtor, dentro do manejo que a gente observou lá, naquela caracterização e com aquelas cultivares. E preocupa, até esse momento preocupa essa visão que limita dentro desse aspecto, principalmente quando a gente lembra da cultivar Ribas, ou mesmo a própria Isabel, a Bordeaux, que são as uvas testadas lá. Quando nós consultamos os colegas da Embrapa, lá, o Vivinho, o Tonieto, o Juliano, eles falaram, não, cobertura não. Para nós aqui ainda não vale. E, ao mesmo tempo, aí nesse caso a gente sempre faz o advogado do diabo, né? Fala assim, tá, mas e a irrigação? Em alguns casos que são permitidos, né? Ou o tamanho da intervenção que você tem no caso dos vinhos de inverno, em que você tem sem regulador, sem o manejo irrigado, uma poda forçada. Então, isso é um saber fazer, isso é um aspecto que daí eu volto naquela descrição da DO. Não tem uma interferência humana, não é um saber fazer humano que está alterando aquelas características e está permitindo a produção daquele jeito. E, às vezes, até quando se cita o anti-terroir da tela, da cobertura plástica, eu mesmo me indago. A interferência de um agroquímico não é muito maior dentro de uma questão de microfauna e microflora que a gente teria, ou microbiana mesmo, de uma própria levedura que estaria ali, que isso pode estar sendo usado. Por exemplo, a gente tem o exemplo da IG de Monte Belo. Nela, a grande caracterização, né, além, claro, da quantidade que eles falam per capita de vites viníferas plantadas, foi o desenvolvimento de uma levedura nativa da região, em que os vinhos da IG devem produzir aquela cepa selecionada. Então, a própria interferência de um manejo agroquímico mais, vamos dizer assim, sintético, mais pesado, com mais pulverizações, pode estar afetando isso de uma maneira muito mais significativa do que uma cobertura plástica, por exemplo, né? Evitando o molhamento foliar, porque a água continua caindo no solo, né? Então, esse é um paradigma que talvez até caiba a nós quebrá-lo ou não. Aí entra na decisão dos produtores e a gente começar a ter esse tipo de argumentação. Porque é o mesmo manejo que é aplicado, digamos assim, eu faço uma comparação grosseira, né, mas a cobertura plástica do vinhedo com o manejo do saquinho de papel na alcachofra, no botão da alcachofra, para preservar a coloração dela. Então, é uma interferência humana, é um fator humano além do natural. E daí, talvez, eu possa entrar até uma questão de DO. Então, dentro de uma indicação de procedência dos vinhos de São Roque, você tem uma denominação de origem que esteja baseada no cultivo protegido, manejo orgânico, manejo agroecológico. Então, daí, o que hoje inicialmente a gente vê como um problema, né, um possível entrave para o futuro, a gente pode estar diante de uma oportunidade e de algo que, nesses anos todos, nesses 5 anos de conversas e vai, não vai, vamos fazer, não vamos, o que vocês viram lá na apresentação das regiões produtivas, todas são viníferas, quase todas. Então, agora nós temos o exemplo dos vinhos de Bituruna, ao qual nós temos um aluno que é devidamente fã, o seu Sérgio está louco para apresentar Bituruna para nós no seminário. E temos os vales da uva Guete. Então, vales da uva Guete com uma uva híbrida, mas somente uma espécie híbrida. Vinhos de Bituruna que quebrou o paradigma, colocou duas... é uma variedade labrusca, a outra ainda talvez fosse uma sinônima da Guete. E São Roque despontando com algo que ainda vai ser muito bem discutido com os produtores, mas com incrível potencial de você ter tanto uvas viníferas, uvas labruscas e uvas híbridas. Então é algo mais inédito ainda, porque é a configuração que a gente encontra hoje na região. Mas o que vai ser escolhido e aquilo que vai ser determinado, quem vai responder são os arquivos históricos e a decisão final dos produtores, né? Mas vejo isso, porque apesar do custo, né, claro, elevado de implantação da cobertura plástica, a gente ainda está na fase, né, de poder responder se esse custo inicial de implantação
acaba sendo compensado pelo custo de manejo posterior. Obrigado, professor Fábio. Devolvo novamente a palavra à plateia. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Algum questionamento? Agostinho. Bem, São Roque é uma região que chove muito na época. Fala mais próximo. São Roque é uma região que chove muito na época de janeiro, fevereiro, na época da colheita da safra, né, da produção, em plena produção. Daí começou essa poda invertida para colher no meio do ano, né? Só que na época de chuva agrega mais doença. Choveu, lavou o produto que você jogou lá, e daí você precisa, logo em seguida, estar pulverizando de novo. Principalmente as uvas finas são as mais difíceis de produção, o custo é maior. Então, na época de inverno, que chove menos, que toda a nossa região aqui, São Roque, Jundiaí, aí afora, Pilar do Sul, São Miguel, eu vejo que eles sofrem muito aí com doenças. E essa poda invertida, o vinho dá uma produção melhor, dá um vinho mais fino, um vinho mais palatável, entendeu? Que agrega mais acidez na época de janeiro. Porque na época do meu pai, que a gente tinha uva aí plantada, eu lembro que a uva era mais ácida, as nossas uvas aqui, né? Hoje melhorou bastante com o tratamento, mudou bastante, né? Então, se falando de cobertura plástica, acho que nessa época agora de maio, junho, a colheita da uva, ela dá uma uva mais saborosa, mais doce, precisa de menos defensivo, né, para poder ter uma produção, para ter um vinho de qualidade. Para quem é a sua questão, Agostinho, e qual é a pergunta específica? Então, se é a qualidade a qualidade do plástico em cima da uva, o plástico é mais para que não agregue muita água nas folhas, né, e não pegue muita doença. É isso? É o que ele estava explicando aí agora. É o que eu estou entendendo. Porque eu acho que a uva com a poda invertida, ela vai dar uma produção melhor, vai dar um vinho toque, um vinho mais, né, elegante. Dois sistemas distintos de produção, né, e objetivando dois produtos diferentes. Seguindo o ciclo normal da videira, nós temos essa remediação de fator chuva, né, de molhamento de folhas, com a cobertura plástica. Ou então, você assume essa interferência da natureza, em que você vai ter uma diluição maior dos compostos, pela quantidade maior de água no solo, paralelamente com um risco de pressão maior de doença, durante essa época, né, tendo a safra que nós chamamos normal ou convencional. Posteriormente, com a tecnologia da dupla poda, aí a gente consegue fugir disso. Sim, porque para ter um vinho de qualidade, nós precisamos ter uma uva com Brix mais alto, né? E para ter um Brix mais alto, precisamos ter a uva num período que chova menos, que seria mês de maio. Sim, então, indo para maio, junho, julho, né, que é o chamado vinho de inverno. Mas daí, de novo, depende do produto enológico que você está pensando, né? Para qual vinho é melhor um Brix mais alto, né? Um tinto de guarda, ou se você quer fazer espumante. Se você quer fazer espumante e tem uma colheita um pouco mais antecipada, você vai ter menos tempo de uva no campo, então você consegue ter uma pressão menor de doença, menor risco de pulverização. Sim, porque para São Roque ter um vinho DOC, um vinho de qualidade, precisamos produzir essa uva num tempo que ela vai dar um Brix mais alto. Não, depende da uva e do produto. Então, Brix alto pode ser para vinho tinto, pode ser para vinho branco, mas tem determinados produtos, como espumante, ou um vinho tinto mais leve, um branco mais leve, não necessariamente eu tenho que pensar em Brix. Às vezes eu tenho que pensar em preservar a acidez. Em qualidade também? Porque sim. Choveu demais, perde a qualidade. Depende do produto. Se for espumante, a região de Champagne, que é o vinho espumante mais célebre, é como a nossa, chove pra caramba, é frio, não tem sol, não matura. Então, para fazer um vinho branco com aquela uva, não dá. Mas para espumante é perfeito.
Então, um pouco da indicação geográfica ela acaba respondendo esse tipo de situação. Por isso que a gente estava falando, que ela não é criada, ela é reconhecida, ela já vem acontecendo. Então, os efeitos de tradição, a tradição também traz assim, aquelas uvas que já foram plantadas há mais tempo, o ritmo de produção que os produtores vêm tendo. Então, vai indo um pouco dentro dessa linha, né? Então, o que se adapta à região? Não assim, o mercado gosta de vinho tinto barricado, mas a tua região tem essa aptidão? Às vezes não. Então, às vezes, a região nossa ela pode ter uma resposta natural, digamos assim. Porque hoje a gente viu, com a tecnologia que a gente tem, de agricultura de precisão, de técnicas de manejo, de insumos, de agroquímicos, de manejo orgânico ou não, de cobertura, uma série de artifícios que a gente consegue responder a esses enfrentamentos, né, que a natureza impõe. Então dá para fazer qualquer tipo de vinho. Mas qual aquele que é menos custoso? Qual é o que dá menos trabalho com o que aquela região apresenta, né, em termos de solo, de clima, de relevo, então dessas características. Não sei se você quer complementar. Não, acho que está atendida a sua resposta, né, Agostinho? Eu não vendo outras mãos levantadas para fazer pergunta. Alô? Opa. Para o professor Lenk, né, sobre a nossa IG, né? Eu tenho observado bastante, eu gosto de acompanhar, né? Mas você fala bastante que a gente tem que se basear na parte histórica da cidade, né? Houve uma mudança muito grande, tá? No vinhedo, na forma de condução, e aí eu tenho, e até agora as novas formas de condução, inclusive com os vinhos de inverno, se é possível começarmos a trabalhar uma indicação a partir de agora, porque a gente tem percebido que a gente já tem algumas experiências com uvas de inverno, aqui na região de São Roque, tem demonstrado uma qualidade superior, né? E isso acho que vai agregar bastante à região, e isso seria para inverno. E para a safra de verão, eu vejo uma semelhança muito grande com uma Serra Gaúcha, né? E lá nós temos uma indicação, acho que é a primeira indicação no Brasil, para espumantes. Se a gente também não pode começar a trabalhar isso aqui na nossa região, pensando nesse produto que estaria nascendo com específico, nascendo assim, forma de dizer, com maior precisão, maior qualidade, né? Eu estou me coçando aqui para não pôr uma pimentinha nessa sua pergunta. Porque você começou, né, perguntando sobre a origem histórica da indicação geográfica, né, e as mudanças que nós temos, né, em relação aos dois sistemas de cultivo. E a inteligência artificial? A hora que ela chegar nos nossos produtores, de que forma ela pode impactar essa indicação geográfica? Inteligência artificial, eu falo, olhando para um estado de São Paulo, que 96% da população é urbana, né, e que, independente do setor com o qual a gente converse, nós não temos pessoas para cuidar das nossas culturas. Então, a agricultura de precisão, eu entendo que ela vai entrar complementando essa lacuna de falta de pessoas. A robotização vai entrar no nosso sistema produtivo. De que forma isso impacta a IG, colocando a pimentinha nessa pergunta? Vamos lá. Qual cidade que você é, Carlos? Eu sou de Santana de Parnaíba. Pronto. Não é que eu gosto de ouvir quando as pessoas estão aqui e já falam assim, a nossa IG. Tipo assim, a nossa região. Então, vocês são alunos, a gente tem alunos que vêm de diversas regiões e a gente começa a ter essa noção de pertencimento, de local. E não só isso, não só pela região, mas pelo curso, pela instituição e tudo. Eu acho que é um dos principais motivos de vocês terem conquistado nota máxima na avaliação do PEC. Ficou parabéns aqui para todos, né?
quando eu falo de fator histórico, ele não pode ser o único balizador. Ele é um norteador, né? Então, ele é um ponto inicial de referência. Nós devemos retroceder a trazer os elementos históricos ou as uvas que eram plantadas antigamente. Então, ela é um processo de evolução da região. Então, o balizador histórico ele acaba sendo um norteador, por exemplo, da delimitação de área, né? Então, aonde se produzia. Só que se nós conseguirmos identificar que, por exemplo, a região de Araçariguama, Santana de Parnaíba, São Roque e Jundiaí pertenciam, fui aprender isso com o Sandro lá na última palestra que a gente fez da IG de Vinhos de Jundiaí, que Santana de Parnaíba abrigava Jundiaí e São Roque juntos, né? Nós éramos partes do mesmo grande município. E daí, quando você aponta que talvez a gente tivesse produção em Araçariguama e nós quisermos incluir a região de Araçariguama, hoje o INPI vai exigir que nós tenhamos um produtor lá. Senão essa região também já não comporta. A não ser, é claro, que daí, num trabalho de agricultura de precisão com georreferenciamento, nós consigamos demonstrar que a característica edafoclimática até a região, por exemplo, Araçariguama ou Mairinque, é similar àquela que nós encontramos em São Roque. Então, entra dentro desse norteador. E o que normalmente se faz nessa etapa inicial, pensando numa IP, então, basicamente, o trabalho hoje é esse, é caracterizar uma indicação de procedência, a gente tenta abarcar o máximo possível. Por isso que a indicação não está escrita assim, vinho licoroso de São Roque, ou vinho de inverno de São Roque, ou espumante brute de São Roque. Ela está colocada como vinhos de São Roque. Ela é ampla e abrangente. Futuramente, a intenção é essa, de se partir por uma evolução de que talvez uma área a mais de 1.000 metros tenha um possível produto específico, uma DO dentro de São Roque, uma micro-região. Ou uma região de um vale determinado do Sorocamirim tem uma DO específica para vinho fino de inverno, a outra para espumante, a outra talvez para vinho rosé, focando vinho de inverno. Então é bem mutável isso. E indo na linha do que o Tiverio falou da inteligência artificial, por isso que tem que se tomar cuidado na elaboração do que nós chamamos de caderno de especificação técnica. Quais são as práticas permitidas? Se nós entrarmos na linha de dizer assim, colheita manual, na última quinta-feira de novembro, colhida descalço, aquelas coisas. Então, não. A gente também tem que prever e antever o futuro para isso. Então, possivelmente, vai ter colheita mecanizada, alguma atuação mecanizada. Que a gente não pode incorrer no mesmo erro que o Leodir acabou de falar. O bom de eu ser o último é porque eu já vi o que os outros fizeram. Então, talvez a gente tenha que entrar nessa linha. O que os outros fizeram que foi muito restritivo aos produtores? A gente tem que pensar no pequeno produtor também. Há possibilidade dele ingressar na IG ou somente quem tem tecnologia, né? Então, a terceirização da vinificação, às vezes a pessoa só tem a propriedade. Então, uma série de fatores que tem que ter muito cuidado para ser o mais abrangente possível. Então, essa aqui é a principal determinação. E daí, por isso que os protagonistas não somos nós, Instituto, APTA, Prefeitura. O protagonismo está com os produtores, é eles que vão e determinam isso. E sempre pensando que é um bem coletivo, né? Então, é uma marca coletiva, digamos assim. E mais uma pergunta. Qual é a perspectiva com essa IG para São Roque, o município, tanto social e comercial? Então vamos lá, ia fazer um comentário aqui, que tudo que a gente leu sobre IG, entendemos sobre IG, nós precisamos voltar ao passado, precisamos olhar lá para o passado. Precisa ter o notório saber lá, né, Fábio? Então nós precisamos... O que faz de São Roque o diferencial? É ter registro que lá em 1800 e tal se tinha essa produção, tinha essa tradição aqui. Então é o momento de nós, enquanto produtores, enquanto poder público, enquanto a universidade, refletirmos sobre o que foi esse histórico, o que foi do passado lá, e planejarmos o que nós queremos para o futuro, levando em consideração muitas variáveis, como essa da inteligência artificial que o Tiverio falou, que é uma questão aqui. Nós estamos num momento de quebra de paradigma aí, né? Então, quem aqui já não ouviu, né? Tinha uma história lá da Fiesp, né, que se falava agora o pessoal de São Roque, o pessoal, ai, que dor de cabeça, né? Hoje não, já dá para enfiar um vinho na cara deles, né? Tem
diferente aqui, né? Outra coisa, estamos discutindo do turismo, estamos discutindo uma série de questões que São Roque tem se destacado aqui, né? Então, essa mudança de quebra de paradigma de São Roque é que está vindo num momento muito... A indicação geográfica por Ocidente, o projeto da IG, está vindo num momento muito especial, que é esse momento que São Roque está mudando, mostrando para o mundo que temos diferentes tipos de produtos, né? Inclusive com o licoroso, né, que é o fortificado, voltando com uma qualidade, uma característica. São Roque sempre teve uma característica para o vinho branco, né, Alex? A história do hora do branco seco lá, né, Gustavo? Que era final de tarde, hora do branco seco. Então tem uma história muito grande em relação a isso aí. Eu acho que a IG vem para agregar valor nisso aqui. Agregar valor num trabalho, gente, que começou, não é de agora, né? Começou lá de trás. Eu estou em São Roque faz 25 anos que estou morando aqui, mas sempre ouvia do pessoal, primeiro essa hora do branco seco, né, mas depois aquela história de que a região que mais próxima da cidade tinha uma maturação antes, fazia mutirão para colher aqui, depois que ia colher da região de Canguera. Então São Roque tem uma história em relação a história de São Roque ligada a esses costumes, a essa tradição vitivinífera, que é fantástico, maravilhoso. Diferente de poucas regiões do mundo não vemos que tem esse envolvimento aqui, né? De se falar de família, ela produzia um branco seco lá que era fantástico. Se falar de uma outra família, isso não pode se perder, né? Tem que puxar e valorar tudo isso aqui, né? E o momento que nós estamos vendo, Felipe, acho que vai ser muito importante isso aí. É o tempo de levantarmos essas informações, refletirmos sobre o passado e projetarmos o futuro de uma maneira que a gente possa agregar muito valor ao nosso produto, né? Evidentemente que trabalhando usando das tecnologias que nós temos, como a agricultura de precisão, para melhorar a qualidade dos nossos produtos também, né? Então, penso que muito em breve teremos muito bons resultados em relação a isso aí. Nós temos mais uma questão e, com ela, eu acabo encerrando a participação da plateia e depois abro para considerações finais da mesa. Bom, é para o Lenk. De IG, para variar. No começo da sua fala, com relação à apresentação das indicações, você comentou que no Brasil a gente tem uma IG só de serviço, né? E com isso fiquei pensando no que a gente discutiu semana passada no encontro lá no Sebrae, né? Que aqui na região, Jundiaí, São Roque principalmente, a quantidade de turistas que a gente recebe é muito superior, inclusive, ao número de turistas que a gente tem no sul, né? Principalmente São Roque, é onde o roteiro está mais consolidado, né? Então, com relação a isso, a gente conseguindo a IG do vinho, a gente conseguiria, de repente, especificar isso e pleitear aí uma IG ou uma ADO do serviço enoturístico aqui do roteiro, meio como que Jundiaí fez agora para o vinho, se baseando na IG da uva? Boa questão, Rafael. Parabéns. Não, original a ideia, não tinha pensado. A única IG hoje, como a gente viu ali como eu dou a disciplina disso, né? Para mim é sempre muito difícil dar exemplos e a gente sempre mostra algum conceito, alguma coisa, você tenta elencar, fazer analogia com algum exemplo específico. E serviços é muito complicado, porque a gente não encontra tanto assim. Apesar da lei dizer, produto e serviço, a gente fica muito restritivo. A única que a gente tem notícia no Brasil e está em desuso é a do Porto Digital de Recife. Então, ela entrega algo que não é palpável, né? Ela faz uma prestação. E hoje, e é engraçado isso, por que ela está em desuso? Parece que o produto, vamos dizer assim, nem manufatura, mas o capital intelectual que eles têm naquela região do Porto Digital, ele suplantou a IG, ele ficou mais conhecido do que a própria IG, então por isso que eles falam que eles nem usam mais, então ela está mais ou menos em desuso por isso. Mas acho que sim, quando a gente olha, quando eu vim a primeira vez em 2010 para visitar aqui inicialmente, para apoiar na implantação do curso e tudo mais, nem pensava em transferir ainda, eu fiquei
abismado, porque era setembro, era um 7 de setembro de uma quarta-feira. Era um meio de semana, assim, era um feriado deslocado. A quantidade que a gente via de gente conhecendo o Bento, conhecendo o Vale de São Francisco e tudo mais, eu falava assim, cara, onde é que tu vai ver carrinho de supermercado, o pessoal botar garrafa, o pessoal levando vinho de caixa? Não era comum. Então, acho que sim, a gente começa a demonstrar que não é simplesmente porque tem muita gente, mas o que não tem muita gente, o que não é bom, as pessoas não retornam, né? Então, acho que sim, tem-se um serviço de excelência que às vezes a gente até nem se dá conta. Agora, estou apontando isso, eu falo, olha, é um diferencial. É uma região que tem isso. Só que, de novo, um dos fatores da IG, por exemplo, agricultura de precisão, metrificar o que está preservado, o que não está preservado, qual que é a paisagem do local. Então, se o local perder a paisagem que ele tem hoje, então a gente está falando, já estamos em discussão de plano diretor, em avanço imobiliário, que são muitas coisas que representaram a gente ter saído de 200 vinícolas para 20, e hoje o que traz as pessoas para São Roque? O que faz alguém se deslocar 100 quilômetros para vir para São Roque? Então é para ver paisagem, é para estar inserido num ambiente rural, bucólico, árvore, né? Então é o bem-estar do ser humano que busca isso. Então, acho que uma das funções também de você ter uma zona demarcada, específica, que tenha uma paisagem vitivinícola, atrelada a uma paisagem natural, e a um bom serviço prestado de turismo, de receptivo, festa. Cadê a festa da uva, né? Então, a gente é algo que sempre fomentou muito. Então, são esses elementos que estão incrustados e que a gente está vendo ali nessa notoriedade e que criou toda essa fama. E é o que vai mostrar para vocês, quando vocês saírem daqui da escola, forem trabalhar e alguém falar São Roque, imediatamente, é um cartão de visita, né? É um selo de autenticidade. Então, sim, tu acabou de levantar uma coisa que, aí daqui a pouco, a entidade representativa, sim, dos vinhos com a IG do vinho, o roteiro do vinho com a gestão turística de serviço do vinho, de ter essa questão de excelência no serviço. Gostei, já é mais um tema para a gente. Não, para mim tá ok. Só agradecer a todos ali. Quer um chorinho? Mais uma lá, ó. Vai, Dili, rapidinho. Bom dia. Meu nome é Gabriela, eu também sou aluna de TVE. A minha pergunta é sobre agricultura de precisão. Vocês meio que responderam, né, o que eu vou perguntar, mas é mais focada nos vinhos de poda de inverno. Eu acho que é consenso geral, né, que os vinhos de poda de inverno têm um alto custo e, por isso, um alto preço final para o consumidor. E aí a minha pergunta é se existe algum estudo da Embrapa, ou se tem planejamento no futuro, fazer um estudo focado nisso para a agricultura de precisão. Então, tentar mitigar, digamos, esses gargalos usando a agricultura de precisão para, em médio ou longo prazo, se conseguir fazer um produto com menos custos para, quem sabe, talvez diminuir esse custo final dos vinhos de inverno. E aí, já emendo na outra pergunta, eu fiz uma lista, mas eu não vou fazer todas. Se você falou de transferência de tecnologia, né? Se há um planejamento também de, quem sabe, se criar uma pós em parceria com alguma universidade pública do Brasil, por exemplo, o Instituto Federal de São Paulo, sobre a agricultura de precisão, que eu acredito que existem várias pessoas, inclusive aqui dentro, que têm interesse de fazer uma pós nessa área e não necessariamente sair do Brasil para fazer isso. Obrigada. Você fez um conjunto de perguntas, né? Bom, a agricultura de precisão, algumas pessoas já tentaram fazer essa pergunta, ou tentaram fazer essa relação, agricultura de precisão e redução de custos. Isso pode ocorrer. Estou dizendo que ocorre.
tá certo? Quando você utiliza uma menor quantidade de qualquer que seja o insumo, seja ele um defensivo agrícola, seja água, e junto com a água boto a energia, né? Seja o fertilizante, se ela pode agregar um maior valor ao produto, então talvez possa ter aí uma maior rentabilidade. Mas eu acho que a questão da redução de custo, acho que ela tem outros fatores envolvidos, entendeu? Por exemplo, a questão da mão de obra que estava sendo falada aqui. Foge de qualquer controle de produtor, algumas leis ou procedimentos, de repente, passam a vigorar e você tem que seguir. Então, diretamente, a agricultura de precisão e redução de custo, não vejo. Indiretamente, né, através de uma melhoria do manejo, pode-se ter um pouco de redução de custo de produção. Pós-graduação, existem diversos cursos nas universidades, aqui em São Paulo, né? Você sai de São Paulo? Daqui, São Roque? Existem diversos cursos. Vou falar aqui de perto, tá? Jaboticabal, Piracicaba, Botucatu, Campinas, que oferecem cursos em que a adoção de práticas de agricultura de precisão faz parte do desenvolvimento de pesquisas, tá certo? Então aí é uma questão de você ver o que você quer. Se depois você quiser conversar comigo, eu posso te dar mais uma orientação específica. Só isso, né? Tá. Fazendo o meu comentário final, a agricultura de precisão pode ajudar o sistema de produção de uva para vinho. Existe uma boa possibilidade disso. Evidentemente que existe uma necessidade do setor produtivo ver, entender, verificar a possibilidade de melhoria e verificar também a possibilidade de implantação em relação a eventuais custos que isso possam acarretar, como foi mencionado aqui por Alex. E a intenção de vir participar desses eventos, divulgar o que está sendo realizado, é justamente para receber esse criticismo da plateia, dos produtores, de estudantes, de pessoas envolvidas no setor vinícola, porque essa interação é que é importante, que norteia, que ajuda a nortear o trabalho e fazê-lo da maior proximidade possível com a realidade do setor. Então, essa é a mensagem, o comentário final que eu queria deixar, e agradeço a atenção de todos. Queria deixar aqui a importância, né, tanto da agricultura de precisão quanto da IG. Pensando como produtor, e boa maioria dos produtores nossos aqui no Brasil são pequenos produtores. E eu sempre comento, quando você vai no supermercado, qual a maior variedade de produtos? Não é arroz, não é feijão, a maior variedade de produtos são rótulos de vinho. Então a gente está num mercado altamente competitivo. Qualquer diferencial que nós podemos ter, né, principalmente eu vejo a IG, nessa parte estamos conhecendo hoje, em valorização do produto. A gente está num país onde é muito caro se produzir, então qualquer coisa que possa agregar o valor e convergir junto com o enoturismo só vem ajudar a nós. Bom, encerrando, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao Instituto Federal pelo convite para participarmos aqui, parabenizar a Embrapa pelo trabalho que vem fazendo e, em nome do Roteiro do Vinho, da Associação do Roteiro do Vinho, nos colocar à disposição para seguirmos debatendo, seguirmos discutindo aí o que temos de novidade e aquilo refletindo sobre o nosso trabalho lá. Muito importante
que ideias novas surjam, né? Como dessa, já estamos... e são vocês, que são os estudantes, que estão no meio acadêmico, que, junto com os pesquisadores, com o pessoal que está na área de pesquisa, que com certeza trarão novidades, vão trazer essas novas tecnologias, novos serviços para uma área que é milenar, numa área que aqui em São Roque, centenária, que nós estamos trabalhando, e que nós precisamos desenvolver tecnologias para isso e desenvolver novas oportunidades aqui nesse setor. Então, a Associação Roteiro do Vinho está à disposição para que nós pudermos colaborar e sermos parceiros aqui. Mais uma vez, parabéns pelo evento, pela iniciativa, e conte sempre conosco. Obrigado. Bom, novamente agradecer a todos. Bassoi, muito obrigado por ter lembrado da gente quando você falou lá no início, há um bom tempo, que queria fazer o evento. Professor Marcos, Gilson, Mônica, obrigado pela organização, pela parceria. Portas abertas sempre, a hora que quiserem, a gente está aqui à disposição. Obrigado a todos pela atenção. Faço o convite, então, àqueles que querem a opção de almoço. A gente está indicando o Vinhos Frank, né, a Costelaria Frank. Aí ele tem prato comercial, serviço à la carte. E, posteriormente ao almoço, até se a gente quiser trocar alguma conversa ainda com os palestrantes, todo mundo. E, após o almoço, a gente faz a visita técnica, gentilmente cedida pelo Leodir, na Fazenda Bagadá. A gente vai poder ver um pouco lá do que eles fazem já de... Já está lá enxada de precisão, né, para usar. Perfeito. Obrigado. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Um bom final de manhã, um bom almoço e até às 13h30 na Fazenda Bagdá.